Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, nosso podcast diário, gravado aqui na redação da Gazeta do Povo. No caso aqui, o Supremo proferiu a decisão, tem que ser respeitada, e nós tentamos aí provocar os parlamentares, no bom sentido, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, são pessoas responsáveis, são pessoas que nós temos um grande respeito e tentamos convencê-los da necessidade de promover a alteração constitucional. Pela primeira vez depois da saída da prisão do ex-presidente Lula, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, deu uma entrevista a um veículo de comunicação. E foi aqui a Gazeta do Povo. O ex-juiz, responsável pela condenação de Lula em primeira instância, falou sobre mais ataques que recebeu recentemente do ex-presidente da República. Essa questão da perseguição política é algo absolutamente um álibi, né, que foi construído, que não tem nenhuma procedência no mundo real. Falou sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que impede a prisão após condenação em segunda instância. Eu não fiquei satisfeito, evidentemente, com a decisão, mas eu respeito a decisão. E também sobre pretensões políticas ou não. Essa é uma ilusão, né? Nem precisa colocar meu nome em pesquisa, porque eu não vou concorrer. E a gente vai conversar sobre como foi essa entrevista feita lá em Brasília com o ministro Moro, com a Kelly Cadanos, ela que é ao lado do Olavo Soares, os dois correspondentes da Gazeta em Brasília, conversaram com o ministro nesta segunda-feira. Ô Kelly, para a gente começar, como é que foi o processo de negociação dessa entrevista aí com o ministro Moro, né? Foi um processo bem longo, viu, Márcio? A gente estava desde janeiro tentando agendar essa entrevista. Por problemas de agenda com o ministro, foi um pouquinho complicado de agendar, mas a gente conseguiu finalmente conversar com ele e essa entrevista estava marcada desde quarta-feira da semana passada, né? A gente combinou essa entrevista, já tinha essa expectativa do Supremo no dia seguinte, né? Terminar o julgamento a respeito da prisão em segunda instância e todos os desdobramentos da soltura do ex-presidente Lula e de outros presos da Operação Lava Jato. Isso já estava assim no horizonte, né? Mas a entrevista foi agendada antes, na quarta-feira, depois de muita insistência, né? Mas assunto quente para conversar com o ministro nunca falta, né? Porque o que não falta no país é assuntos envolvendo justiça e segurança pública. Então, também foi uma coincidência desses assuntos serem os quentes da semana, né? Pois é. Bom, então vamos começar aí com as repercussões e até para a gente trazer um pouco do que falou, né, o ministro Moro nessa entrevista. Por exemplo, ele foi recentemente, mais uma vez, bastante criticado, como era de se esperar, pelo ex-presidente Lula. O ex-presidente, logo que deixou a prisão, nos primeiros discursos que fez já tanto em Curitiba quanto em São Bernardo, falou sobre a conduta do então juiz Sérgio Moro. Eu preciso provar que o juiz Moro não era juiz, era um canalha que estava me julgando. O que disse, então, o ministro Sérgio Moro em relação a essas acusações e até xingamentos do ex-presidente Lula, hein, Kelly? O ministro já tinha se manifestado, mas pelas redes sociais, né? Diz que não responde a criminosos, sejam eles presos ou soltos, né? E que algumas pessoas mereciam ser ignoradas. Mas, para a gente, ele também falou sobre esse assunto específico do ex-presidente Lula e garantiu que foi, sim, imparcial ao julgá-lo, assim como era imparcial ao julgar qualquer pessoa durante toda a sua carreira jurídica. Quando eu proferi as decisões contra o presidente Lula, assim como qualquer outro réu durante toda a minha carreira judiciária, isso sempre foi algo imparcial, objetivo, não tem um sentimento pessoal. Na verdade, o juiz, quando condena alguém à prisão, o sentimento normalmente é de pesar, né? Mandar alguém para a prisão sempre é algo negativo. Pois é, a gente sabe que a soltura, nesse momento, do ex-presidente Lula aconteceu depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, aquela em relação à prisão após condenação em segunda instância. Algo que o ex-juiz, atual ministro Sérgio Moro, não concorda e não gostou nem um pouco da decisão do Supremo. Aliás, deixou muito claro isso também na entrevista, né, Kelly? Sim, Márcio, ele deixou isso claro, sim, à medida em que ele fala, né, que não concorda com essa decisão. O Supremo Tribunal tem que ser respeitado, é uma instituição essencial à democracia, exerce esse controle de constitucionalidade, profere decisões importantes. Às vezes nós gostamos dessas decisões, às vezes elas não nos agradam. Mas ainda assim, é um tribunal exercendo a sua competência
nós temos que respeitar esse tipo de decisão. Ele defendeu mudanças legislativas nesse sentido, né? Ele falou que não adianta você culpar os ministros do STF, nem os juízes, nem os procuradores e nem as defesas dos réus que acabam recorrendo. O que você precisa fazer é alterar a lei em cima da qual essas pessoas trabalham, tanto os juízes e promotores quanto as defesas dos réus que recorrem incessantemente até o trânsito em julgado dos processos, e ele defendeu essas mudanças legislativas, principalmente a prisão em segunda instância, né? Ele diz que vai tentar ainda trabalhar num convencimento dos parlamentares para que essa mudança seja possível através do Congresso. E ele também disse que ele não enxerga a prisão em segunda instância como um tema de cláusula pétrea, né? Que são aquelas cláusulas da Constituição que não podem ser alteradas nem pelo Congresso. Ele diz que a presunção de inocência para ele é outra coisa. A presunção de inocência é a garantia de que nenhum réu vai ser condenado sem que hajam provas cabais contra ele, né? E ele diz que ninguém em sã consciência vai defender que se condene sem provas. E isso para ele é a presunção de inocência. A questão dos recursos e a questão da prisão para ele podem sim ser alteradas. Outros temas aqui abordados pelo ministro. Pacote anticrime. A gente sabe que desde sempre, né, desde que ele topou ser ministro, quando convidado pelo então presidente eleito, Jair Bolsonaro, e depois de tomar posse, ele sempre tinha esse pacote anticrime como uma das grandes bandeiras aí da atuação dele no Ministério da Justiça. A gente também sabe, conversamos sobre isso dias atrás, você e eu aqui no 15 Minutos, Kelly, o pacote foi bem desidratado, vamos dizer assim, né, na comissão especial que tratou do tema lá na Câmara. E aí, o que disse o ministro sobre isso, hein? Disse que ainda acha que há condições de se trabalhar um texto de consenso ou de pelo menos resgatar boa parte das propostas no plenário. É uma saída que alguns apoiadores dele aqui na Câmara dos Deputados vêm apontando, né? Tentar resgatar pontos perdidos no grupo de trabalho lá no plenário. E aí a gente cita vários temas que foram retirados do pacote, como a própria prisão em segunda instância, mas isso já está tramitando em uma PEC paralela, né? Uma PEC na CCJ da Câmara. Também tem a questão do pré-bargain, a questão do excludente de licitude, uma série de outras questões que foram retiradas do pacote, que ele acredita que podem sim retornar ou por consenso ou por destaque, e aí vai para votação no plenário, quem tiver a maioria leva. Isso precisa de diálogo, precisa encontrar pontos comuns, ter a negociação no bom sentido parlamentar. Então a nossa expectativa é que nós consigamos aprovar a maior parte do texto, assim como é natural, que sempre que alguém manda um projeto de lei tem essa expectativa, né? Vamos trabalhar para isso. Nessa entrevista específica, a gente perguntou para ele da prisão em segunda instância, do pré-bargain, do excludente de licitude, de vários pontos, e ele defendeu com muita ênfase o pré-bargain. Para quem não lembra, o pré-bargain, ele é uma espécie de acordo entre o Ministério Público e o réu, em que o réu confessa os crimes que cometeu em troca de penas menores, e ele negocia essas penas com o Ministério Público, e muitas vezes o caso não precisa ser julgado, não precisa de todo aquele trâmite para julgamento e espera dos recursos até o trânsito em julgado. Segundo o Moro, essa é uma alternativa para reduzir o tempo, né, de tramitação dos processos, também uma economia de recursos, né? Você não precisa gastar tanto com os juízes, com os advogados também não vão precisar gastar tanto para recorrer a tribunais superiores, enfim, e dar mais celeridade para esses processos. E aí ele fala que precisa ser, a gente precisa de leis, né, alterar leis para que os juízes, promotores e os próprios advogados consigam trabalhar com mais celeridade para que o sistema de justiça consiga dar respostas mais rápidas para a sociedade. Essa questão própria do plea bargain é uma forma de acelerar a resolução de casos na justiça. O que você tem hoje? Você tem um poder judiciário absolutamente sobrecarregado, né, que não consegue dar vazão ao julgamento de casos criminais, mas mesmo casos cíveis, em um tempo razoável. Isso gera insatisfação. As pessoas querem a solução desses casos. Foi um dos temas que ele fez questão de defender nessa entrevista, né, do acordo entre réu e Ministério Público, um dos pontos que foi retirado do pacote anticrime. E que ele tem esperança, então, no caso aí do plea bargain, de voltar no plenário. Exatamente. A gente não conversou sobre isso com ele porque a gente tinha pouco tempo, mas Sim. A gente lembra que na semana passada, por exemplo, o capitão Augusto, que é o relator do pacote anticrime aqui na Câmara dos Deputados, foi até o Ministério da Justiça conversar com o ministro sobre a estratégia que eles vão usar
para votação do pacote no plenário, né? Então, isso muito provavelmente foi discutido entre os dois e eles devem tentar resgatar alguns pontos, pelo menos os pontos que não são tão polêmicos, como o excludente de licitude, por exemplo. O capitão Augusto acredita que tem maioria para reverter essa retirada do excludente do pacote, mas é um tema bastante polêmico que vai gerar bastante discussão aqui na Câmara. Agora, outros pontos podem ser incluídos, eventualmente, sem uma discussão tão grande assim no plenário. Sobre interferências e a própria autonomia da Polícia Federal, o ministro comentou esse assunto? O ministro conversou com a gente sobre isso, a gente questionou o ministro da Justiça sobre isso, inclusive porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele tem o costume de comentar muitas investigações que estão em andamento, né? Por exemplo, comentou sobre a investigação do derramamento de óleo no Nordeste, as investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro, sobre aquela questão dos indígenas na região norte do país, do assassinato de uma liderança indígena. Ele geralmente comenta essas questões. Então, o presidente garantiu desde o início a autonomia e independência às investigações da Polícia Federal. Isso tem sido cumprido estritamente. O que acontece, às vezes, a própria imprensa cobra alguma afirmação dele e ele se pronuncia, né? Mas isso não interfere de maneira nenhuma na autonomia e na independência da Polícia Federal, tanto pelo contrário, né? A gente questionou ele também em relação a essas trocas que o presidente tentou promover lá na Superintendência do Rio de Janeiro. O ministro disse que não houve nenhuma substituição lá que não fosse programada e que não houve nenhuma interferência do presidente Jair Bolsonaro. A gente lembra que o presidente tentou sim interferir na troca de comando, tentou emplacar o nome de um superintendente, acabou não conseguindo. Essa queda de braço, pelo menos a princípio, ele não conseguiu vencer. Mas houve essa tentativa sim, apesar do ministro negar taxativamente na entrevista, né? A gente também perguntou para ele sobre as investigações do caso Adélio, aquele rapaz que foi condenado já, inclusive, por ter promovido aquela facada ao então candidato Jair Bolsonaro em setembro de 2018, durante a campanha, né? O Jair Bolsonaro, atualmente, ele sempre cobra uma investigação da Polícia Federal para descobrir quem teria sido o mandante desse crime, né? A Polícia Federal já concluiu a investigação, diz que o Adélio teria agido sozinho, mas, segundo o ministro Sérgio Moro, uma nova investigação foi aberta, existe uma investigação paralela que existe justamente para verificar se existe outras pessoas envolvidas nesse crime ou não. Segundo Sérgio Moro, essa é uma investigação que não foi finalizada. E o próprio ministro também se defendeu, Márcio, em relação à autonomia da Polícia Federal. Ele falou que, ao contrário do que muitas vezes se afirma por aí, o ministro da Justiça não é, segundo ele, um super-tira, né? Ele não está lá, não tem acesso ao conteúdo dos inquéritos, isso, segundo ele, é realizado de uma forma independente. Ele fez questão de dizer que a Polícia Federal tem autonomia, sim, para investigar, autonomia e independência em relação ao governo. Para fechar, Kelly, o ministro Moro vai ser candidato nas eleições de 2022? Essa é a pergunta que não quer calar, né, Márcio? Mas ele diz que isso é uma ilusão. Eu já falei há muito tempo que a minha visão é de um trabalho aqui mais técnico e o meu compromisso é com o Ministério nesse sentido. Então, não tenho nenhuma pretensão de ser candidato em 2022. E até, veja, eu estou no governo federal, né? O presidente é o provável candidato à reeleição, ele mesmo já afirmou dessa perspectiva, e é natural que, até por uma questão de lealdade, que se apoie o presidente. Então, a princípio, pelo menos por enquanto, ele descartou essa possibilidade de concorrer às eleições, disse que não precisa colocar o nome dele em pesquisa, não. Kelly Cadanos, editora da Gazeta do Povo em Brasília. Obrigado pela conversa aqui no 15 Minutos. Até a próxima. Até, Márcio. E este foi mais um 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!